Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o que a Bíblia nos tem a dizer em relação à forma que nós vemos as coisas, como vemos as situações, com alegria, com tristeza. Uma mesma situação ela pode ser observada, olhada de várias formas. Vamos ver o que a gente encontra aqui na Bíblia, em Esdras 3:12. Diz assim: muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa, choraram com altas vozes quando à sua vista foi lançado o fundamento desta casa. Também muitos gritaram de júbilo. Então vemos aqui qual é o contexto. O povo esteve na Babilônia por 70 anos, no seu retorno eles estavam reconstruindo o templo. E aquelas pessoas, os sacerdotes, os levitas, os chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa antes de ser totalmente destruída, eles olharam para a nova casa e eles choraram amargamente em grandes vozes. E os outros que não tinham visto a primeira casa, imagino eu, eles gritaram com muito júbilo. Então, estamos vendo duas maneiras totalmente diferentes de se ver a situação. Ou você olha para trás, lembrando da grandeza daquela situação, no caso, a grandeza do templo, e ao verem que o outro templo, o novo, parecia bem menos glorioso, eles choraram profundamente. E aqueles que não tinham visto o templo, eles já se alegraram, gritaram de júbilo, porque estavam diante do futuro, do novo templo a ser construído. Então daqui eu gostaria de lembrar duas outras passagens que nos falam também sobre olhar para o passado e olhar para o futuro. A primeira passagem está lá em Eclesiastes 7:10, que diz assim: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Então aqui é uma exortação que está no livro de sabedoria, de Salomão, em Eclesiastes, que diz que a gente deve olhar para frente. Porque se você ficar pensando nos tempos para trás e dizendo, no meu tempo era melhor, no meu tempo era isso, a Bíblia fala, olha, você falando isso, você não está agindo com sabedoria. E vamos também lá em Salmos 126:6, que diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então veja bem, aqui já há uma exortação para o futuro. Você leva a preciosa semente andando e chorando, ou seja, há tristezas na vida, há passagens que nos conduzem a chorar. E o salmista está lembrando, mas você vai andando, você vai para frente, você vai caminhando, ainda que chorando, mas o seu futuro qual será? Você vai voltar, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. No caso, você vai colher daquilo que você estava plantando. Você estava se movimentando, você estava andando, levando a preciosa semente e com alegria você vai colher. Eu gosto de dizer que a gente tem dois olhos para quê? Um que deve olhar para cima, para o alto, para a situação macro. E a outra que deve olhar para o umbigo, para a sua vida, para o que está ao seu redor. Por quê? Porque se você só olhar para cima, você pode deixar de perceber algumas coisas. Da mesma maneira, se você olhar só para dentro, só para o círculo fechado,
esse olhar também pode ser reduzido, também pode ser um olhar que não vai te permitir ver a situação como um todo, como realmente ela é. Aqui eu vou citar um versículo que fala do olhar em cima e o de baixo, mas não necessariamente no contexto. Mas vamos lá. Isaías 8, 21 e 22, diz assim: E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e tendo fome se agastarão e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para o céu em cima e para a terra embaixo. E eis aí angústia e escuridão, tristeza da aflição, e para as trevas serão empurrados. Então, mesmo com os dois olhos, aqui está falando, eu quis passar essa passagem porque ele está olhando para o céu em cima e depois para a terra embaixo. Então você tem dois olhos, você pode escolher para onde olhar. Mas a Bíblia, pelos dois versículos passados que nós vimos, a gente deve estar olhando para frente, para o futuro. É claro que precisamos de ter memória, mas usar o passado apenas para memorizar, para ter noção daquilo que já passamos. Mas o olhar para frente, para o futuro, ele é fundamental. E mais um pouco, não basta olhar. Você tem que agir, você tem que fazer, você tem que tomar uma posição. Vamos ver o que a Bíblia nos diz, segundo o que está lá em Gênesis 42, 1 e 2. Então, ora, Jacó soube que havia trigo no Egito e disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Tenho ouvido que há trigo no Egito. Descei até lá e de lá comprai-nos para nós, a fim de que vivamos e não morramos. O que é que eu entendi desta passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês? Aqui Jacó, ele exortou os filhos, estavam vivendo uma situação muito triste, que era a fome. E as pessoas estavam a se lamentar, porque ele falou: Uai, por que vocês estão olhando uns para os outros? Então, Jacó está nos exortando a que nós paremos de ficar lamentando, só olhando um para os outros. Tipo assim, você está tão atônito com a situação que você não sabe o que fazer. Você fica olhando. E o Jacó falou: pare de olhar. Por que vocês estão olhando assim? Faça alguma coisa. Vai até lá e compra trigo para nós, para que a gente não morra, para que a gente viva. Então, assim, eu acredito, deve ser o nosso posicionamento, o nosso olhar para as situações. É claro que exige um momento de olhar. Olhar é perceber, é entender. Quando a Bíblia fala desse olhar, é essa observação. Nós devemos observar, sim, mas como já vimos aqui, nós devemos nos apercebermos da situação, mas o nosso olhar deve estar voltado para frente, para o futuro e não atrás. E também vimos que o olhar ele tem que ter perspectivas diferentes. Você deve olhar para a situação macro e também para a situação micro, para que o conjunto da situação esteja diante dos teus olhos. Também nós vamos ver, como vimos um exemplo de Jacó no Antigo Testamento, nós também vamos ver uma situação que está lá no Novo Testamento, em Atos 1:11, que diz assim: os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir como assim para os céus o viste ir. Então, aqui também é uma exortação. Está todo mundo boquiaberto, Jesus subiu ao céu, como fala? É compreensível, né? Porque não é todo dia que você vê alguém subindo aos céus vivo, né? Então, certamente eles estavam boquiabertos. Mas o anjo falou:
Mas não pare. Por que você está aí olhando para o céu? Esse Jesus, ele vai voltar. Então olhe para frente, caminhe. Você tem um futuro, um caminho todo pela frente. Também vamos ver aqui Jesus, a forma que Jesus olha. Está escrito lá em Mateus 19, 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, quando estivermos olhando para cima, vendo as coisas de Deus, olhando para baixo, vendo o que está ao seu redor, você pode ficar perplexo, você pode ficar pensando, mas como assim? Como vamos sair dessa? Mas Jesus acalma o nosso coração e diz: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aqui ele disse que devemos confiar no eterno, confiar em Deus. Mas não significa que vamos ficar parados, olhando, apenas contemplando. Nós vamos olhar para a situação como um todo, para cima, para fora e para dentro. Nós não vamos ficar apenas olhando, nós vamos caminhar, nós vamos agir como Jacó nos chamou a fazer. Vai lá, compra comida, vai lá, o que está te faltando, você está perplexo, pare um pouco e vamos agir, vamos prosseguir. Jesus então nos fala, olha, olhando, agindo, vocês ainda têm que confiar em Deus. Por quê? Porque a Ele tudo é possível. Tudo é possível. Então vamos confiar, vamos orar. Estamos, neste momento, diante de situações complexas, estamos perplexos em muitas situações, mas devemos confiar. Mas não só confiar. Isso é fundamental, a confiança no Senhor, mas também agir. E a oração é uma forma de agir, sim. E estar em comunhão com o Senhor, certamente Ele vai te revelar o que deve ser feito, qual é o procedimento, o que você deve fazer. E o nosso olhar, ele tem que estar voltado para Jesus, assim como está escrito em Hebreus 12, 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Então, o nosso olhar deve estar focado nele, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele que faz o querer e o proceder. Então, o nosso foco tem que estar nele, não tirando os olhos das circunstâncias. Elas não podem ser ignoradas, porque senão não seríamos colocados aqui na terra numa situação concreta. Se Deus nos colocou aqui na terra, num país, numa determinada cidade, num determinado local, o Senhor nos está dando a responsabilidade de agirmos naquele local, naquele tempo. Mas a nossa ação, ela deve estar focada em Deus, olhando para Ele, para Jesus, para aquilo que a Bíblia nos diz, porque Ele é que vai consumar a nossa fé. Nós precisamos de ter confiança nele para agirmos, para entendermos e para nos dedicarmos também à oração, porque sabemos que ele suportou a cruz, ele suportou o tempo do desprezo, da afronta, e aonde ele está agora? Ele está à destra de Deus, e essa destra é o melhor lugar do mundo, é o lugar onde tudo é possível, e sabemos de todas as promessas do nosso Deus, que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, certamente em Deus nós encontraremos uma saída. E em nome desta saída, desse futuro, desta situação que devemos ver com confiança, com fé,
sabendo que o Senhor nos vai tirar desta situação, porque nós vamos olhar para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. Tem uma outra tradução que para esse mesmo versículo diz, fitando os olhos em Jesus. Então é mais do que olhar, é fitar, é fixar o olhar em Jesus, tendo como exemplo também aquilo que nós já vimos nos versículos passados. Você pode, para uma mesma situação, chorar ou se alegrar. Você pode olhar fixando-se no passado, olhando ao futuro com esperança. Estes dois modos de olhar, que também nos remete a um olhar para cima e um olhar para baixo, ele deve ser sempre praticado, mas com foco em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e nele nós vamos confiar. Então eu gostaria de que durante a semana e nos dias que estão a seguir, que nós tenhamos confiança no futuro, que nós possamos, através do olhar fixo em Jesus, daquilo que a palavra nos diz, nos consolar, nos exortarmos com confiança no futuro e sabendo que o Senhor vela por nós, que todas as coisas estão patentes diante de nós e que tenhamos esperança, que tenhamos confiança, porque em Deus tudo é possível. Quero deixar um alerta especial para orarmos pelo Brasil, orarmos pelo presidente, orarmos pelas situações que parece que estão diante de nós, algumas situações complicadas. Vamos orar, vamos buscar em Deus, vamos confiar em Deus. E que tenhamos todos uma excelente semana.